Imagine uma ilha dominada por gigantes, mas até o predador mais temido pode cair diante de uma escolha errada. Número 1. A morte inesperada de um dragão. Um dragão de Komodo se aproxima sorrateiramente da costa arenosa, avista sua presa e ataca com precisão. Em sua boca se debate um polvo enorme, escorregadio e ainda vivo. O lagarto gigante o lança para o alto e o golpeia com violência contra o solo. É assim que ele costuma abater suas vítimas. O polvo vai ficando cada vez mais fraco até parar de lutar. Em seguida, o dragão o engole inteiro. E é aí que tudo muda. O animal começa a se contorcer e engasgar. Sua garganta está bloqueada por tentáculos que não soltam nem mesmo após a morte. Apenas alguns minutos depois, o rei da ilha está morto, porque até o caçador mais feroz pode ser derrotado, de forma trágica e inesperada. Número 2. Um erro que custa caro. A morte de um predador no topo da cadeia alimentar é um lembrete brutal. Até gigantes podem cometer erros fatais. O dragão de Komodo morreu porque escolheu mal sua presa. E quando essa presa é um polvo, o erro não perdoa. Polvos são inimigos traiçoeiros, e mesmo mortos, podem causar estragos. Suas ventosas se agarram com tanta força que é como engolir uma armadilha viva. Número 3. Golfinhos também morrem assim. Em agosto de 2015, um caso semelhante foi registrado no litoral sul de Perth, na Austrália. Um jovem golfinho nariz de garrafa do Indo-Pacífico foi encontrado morto na praia. Aparentemente estava saudável, mas a necropsia revelou que ele havia engolido um polvo neozelandês. Os tentáculos ainda estavam visíveis, saindo da boca. O patologista teve que puxá-los por bastante tempo. O polvo tinha mais de 1 metro de envergadura e pesava cerca de 2 quilos. E o mais impressionante é que esses polvos podem crescer muito mais. Até 12 quilos e 3 metros de tentáculos. Golfinhos, assim como os dragões, sabem caçar e matar. Mas nesse caso, o animal se empolgou demais e tentou engolir o polvo inteiro. Resultado? Um tentáculo bloqueou sua laringe, cortando o fluxo de ar. Mesmo morto, o polvo ainda segurava firme com suas ventosas. E isso foi suficiente para matar o golfinho. Número 4. O apetite do dragão. Dragões de Komodo são famintos de nascença. Podem comer até 80% do próprio peso em uma única refeição. E se cruzarem com um polvo grande, o risco é enorme. Polvos resistem até o último segundo de vida, e até depois disso. O caso do golfinho foi o primeiro registro confirmado de um cetáceo morto por um polvo. Mas especialistas acreditam que isso acontece com mais frequência ao longo da costa australiana. Vários golfinhos e leões marinhos já foram encontrados mortos com sinais semelhantes de asfixia. Erros com polvos cobram um preço alto, até mesmo do poderoso dragão. Número 5. Como o polvo foi parar na praia? Uma dúvida óbvia surge. Dragões vivem em terra, polvos no mar. Como os dois se encontram? A resposta está em um tipo específico de polvo, o Abdopus aculeatus. Esse pequeno molusco vive no norte da Austrália e tem uma habilidade impressionante. Ele consegue atravessar terra firme para ir de uma poça a outra. E o faz não apenas para sobreviver, mas para caçar. Nas poças deixadas pela maré, ele caça peixes, crustáceos e outros moluscos. Para ele, é parte da rotina. Então, encontros com dragões de Komodo na praia não são apenas possíveis, são prováveis. Quando o polvo sai da água atrás de um caramujo, o dragão pode confundir o emaranhado de tentáculos com um lanche fácil. Só que o que vem depois pode matar os dois. Número 6. E se fosse um porco-espinho? Já pensou o que aconteceria se um dragão de Komodo tentasse comer um porco-espinho? A chance de dar errado é altíssima. E já aconteceu com outros predadores. Anos atrás, na África do Sul, um ciclista encontrou uma piton inchada no meio da trilha, dentro da reserva de Lake Eland, em KwaZulu-Natal. Fotografou o animal e publicou nas redes. Todos tentavam adivinhar o que ela havia engolido. Dias depois, guardas encontraram a cobra morta. Ao abrir o estômago, revelaram a surpresa. Um porco-espinho de mais de 14 quilos. Pitons são especialistas em devorar animais com espinhos ou chifres. O tamanho da presa não é o problema, mas os espinhos sim. Eles não são digeridos e às vezes perfuram o corpo da cobra. No caso da piton, ela estava debaixo de um penhasco. Provavelmente caiu após a refeição e o impacto fez os espinhos perfurarem seu estômago. Número 7. Por fora, blindado. Por dentro, vulnerável. Dragões de Komodo são gigantes que enfrentam javalis, veados e até búfalos. Então, um porco-espinho deveria ser um lanche simples.
Mas nem sempre é assim. Um movimento errado e os espinhos podem atingir órgãos vitais. E sim, o dragão tem uma espécie de armadura. Sua pele é cheia de pequenos ossos chamados osteodermos, que funcionam como um escudo externo. Mas por dentro é tão vulnerável quanto qualquer outro animal. Além disso, são solitários e territoriais. Quando brigam entre si, levantam-se nas patas traseiras, se golpeiam com os membros anteriores e se torcem violentamente. Agora imagine que um deles acabou de engolir um porco-espinho. Em meio à luta, os espinhos internos perfuram seus órgãos. Doloroso? Com certeza. Letal? Muito possível. Número 8. As pequenas armas dos antílopes. Os perigos não vêm só dos espinhos. Chifres também podem ser fatais. O dicker, um antílope de porte médio, tem chifres de apenas 10 centímetros, mas isso já basta para virar o jogo. Um dia testemunharam uma cena curiosa. Um dicker deitado no chão e uma piton africana se contorcendo em volta dele. Essa espécie de cobra é a maior da África, chegando a 4 metros e pesando mais de 50 quilos. Sem dentes cortantes, ela engole suas presas inteiras. Parecia que o antílope estava condenado, mas de repente seus chifres perfuraram a cobra de lado a lado. O golpe foi fatal. E esse não foi o único caso. Já houve registros de pitons morrendo ao tentar engolir antílopes. Os chifres dentro do estômago se tornam a última defesa da presa. E o mesmo pode acontecer com os dragões de Komodo. Eles costumam caçar cabras e antigamente moradores do Parque Nacional de Komodo até levavam esses animais para alimentar os répteis. A prática foi proibida, e agora os dragões percorrem até 5 quilômetros até vilarejos costeiros para caçar. As cabras domésticas costumam ter os chifres pequenos ou cortados. Mas imagine se um dragão encontrar um antílope selvagem com chifres pontiagudos. O resultado pode ser desastroso até para o mais temido predador das ilhas. Número 9. Um duelo entre titãs. Dragão versus anaconda. O dragão de Komodo e a sucuri são dois gigantes do mundo animal. Cada um reina em seu território, com força e tamanho impressionantes. Mas e se esses colossos se encontrassem cara a cara? O dragão pode atingir até 3 metros de comprimento e pesar cerca de 150 quilos. Um peso que deixaria qualquer predador terrestre com inveja. Já sua possível rival é a maior cobra do mundo em massa, a sucuri. Na floresta amazônica, já foram encontrados exemplares com mais de 9 metros de comprimento e pesando até 200 quilos. Essas serpentes são capazes de devorar tatus, veados, pacas, capivaras e até onças. Mas refeições tão grandes são sempre arriscadas. Por isso, a estratégia mais segura é afogar a presa antes de engoli-la. Sucuris caçam principalmente à noite. Evitam o solo firme e preferem a água. Seus olhos e narinas ficam no topo da cabeça, o que permite que fiquem quase totalmente submersas, observando e respirando. Quando a vítima se aproxima da água, seja para beber ou atravessar, a cobra ataca. Em vez de morder, ela se enrola ao redor do corpo da presa e aperta até sufocá-la. Só depois vem o banquete. Inclusive, jacarés são inimigos naturais da sucuri. Com cerca de 2 a 2,5 metros de comprimento, eles são um pouco menores que um dragão de Komodo, mas na água podem ser tão perigosos quanto. O dragão, por sua vez, não foi feito para caçar dentro d'água, apesar de saber nadar. Ainda assim, tem suas próprias vantagens. Número 10. O segredo mortal da mordida do dragão. Durante muito tempo, acreditou-se que a mordida do dragão de Komodo era letal por causa das bactérias presentes em sua boca. Afinal, ele come carne em decomposição. Parecia lógico que sua mordida causasse infecção fatal. Mas em 2009, cientistas desmentiram essa teoria. Hoje, parte da comunidade científica reconhece o dragão como um dos poucos lagartos venenosos do mundo. Ao contrário das cobras, que injetam veneno por presas ocas, o dragão de Komodo deixa o veneno escorrer pelas feridas abertas que causa com seus dentes. E esses dentes são feitos para dilacerar carne, longos, curvos, serrilhados. Mesmo que a presa consiga fugir, o veneno age. O dragão, então, simplesmente segue o cheiro do animal agonizando. Ele pode correr em curtas distâncias a até 20 km por hora, mas sua principal arma é a emboscada. Fica horas parado ao lado de trilhas usadas por veados ou búfalos, esperando o momento certo para atacar. Sua visão também é excelente. Consegue detectar movimento a 300 metros de distância. Ou seja, é um caçador eficiente e silencioso. Assim, temos dois monstros,
sucuri e dragão, que poderiam, em teoria, lutar até a morte. A dieta da sucuri mostra que ela teria chance de matar o lagarto gigante. Por outro lado, o dragão também tem recursos para revidar. Talvez não muitos, mas o suficiente para causar danos sérios. Felizmente, esse encontro só pode acontecer na imaginação. Um vive na América do Sul, o outro nas ilhas da Indonésia, e é melhor que continuem separados. Número 11. O menor e mais perigoso inimigo, o sapo cururu. Mas o pior inimigo do dragão de Komodo não é um réptil gigante nem um mamífero com chifres. É um anfíbio pequeno e aparentemente inofensivo, o sapo cururu. Na Austrália, os lagartos monitor de pintas amarelas costumam morrer depois de comer apenas um exemplar adulto desse sapo. A culpa está nas toxinas que o sapo libera pela pele, veneno letal para os predadores locais. O sapo cururu foi introduzido em Queensland na década de 1930 para controlar pragas da cana-de-açúcar. Mas o plano saiu do controle. Hoje, o sapo se espalha pelo norte da Austrália a uma velocidade de 50 km por ano, matando tudo pelo caminho, especialmente répteis. O problema é que os animais australianos nunca evoluíram com esse tipo de toxina. Seus corpos não têm defesa natural contra ela, ao contrário dos animais da América do Sul e Central, onde o sapo é nativo. Nessas regiões, os predadores já desenvolveram mecanismos para evitar ou neutralizar o veneno. Mas os répteis australianos, como os ancestrais do dragão de Komodo, não tiveram essa chance. Paleontólogos acreditam que o dragão surgiu originalmente na Austrália, há cerca de 900 mil anos, e depois se espalhou pelas ilhas da Indonésia. Ele teria desaparecido do continente há mais ou menos 50 mil anos, coincidindo com a chegada dos primeiros humanos. Isso significa que os lagartos monitores da Austrália e os dragões de Komodo compartilham um ancestral comum, e são igualmente vulneráveis ao veneno do sapo cururu. A única diferença está no tamanho. Enquanto um lagarto menor morre ao comer apenas um sapo, o dragão de Komodo, com seu apetite voraz, poderia engolir vários de uma vez. E isso o mataria com certeza. Número 12. Uma ameaça real se aproxima de Komodo. Cientistas alertam que essa ameaça não é apenas teórica. É real, e já está se aproximando. A invasão silenciosa está acontecendo na região de Wallacea, um dos lugares com maior biodiversidade do planeta. O vilão da vez é o sapo comum asiático. Menor e menos visível que o sapo cururu, ele também é tóxico e não pertence ao ecossistema local. Espalhando-se de ilha em ilha, esses sapos deixam um rastro de destruição. Espécies nativas, despreparadas para lidar com sua toxina, morrem aos montes. Biólogos descrevem a situação como catastrófica. Em algumas ilhas há tantos sapos que, segundo os pesquisadores, seria possível andar sobre eles. Um especialista relatou ter encontrado cobras mortas com sapos ainda na boca ou no estômago. Até lagartos monitores da água foram vistos cambaleando como se estivessem bêbados, provavelmente por terem comido um desses sapos. E o mais preocupante, o sapo comum asiático já foi visto nas ilhas de Sumbawa e Sumba, muito próximas ao habitat natural dos dragões de Komodo. Se a invasão continuar, é apenas questão de tempo até que esses sapos cheguem a Komodo. E aí, nem os répteis de 3 metros estarão a salvo. Apesar da fama de predadores imbatíveis, os dragões podem não resistir a esse inimigo minúsculo. Cientistas admitem que ainda não houve testes com dragões de Komodo comendo sapos asiáticos. Mas, se a toxina tiver o mesmo efeito que tem sobre seus primos australianos, o resultado será fatal. Talvez, com o tempo, eles aprendam a evitar esses sapos. Mas os primeiros encontros podem ser suficientes para dizimar populações inteiras. Número 13. A solução inusitada. Treinar os predadores. Existe, no entanto, uma estratégia curiosa criada por cientistas australianos para proteger lagartos de sapos venenosos. À primeira vista, parece loucura. Soltar 200 mil ovos e filhotes do sapo invasor. Isso não aumentaria ainda mais o problema? Na verdade, teve o efeito contrário. Os sapinhos jovens têm menos toxina, o suficiente para causar mal-estar, mas não para matar. E isso ensina uma lição. Depois de provar um sapo e passar mal, o lagarto aprende a nunca mais comer outro. Funciona como um tipo de vacina comportamental. Antes do treinamento, os lagartos comem os sapos com entusiasmo. Depois os evitam completamente. Essa técnica está ajudando a salvar espécies de vertebrados ameaçados pela invasão de sapos. E se funciona com lagartos menores, por que não aplicar também com os dragões de Komodo?
Talvez eles também possam aprender a se manter longe de inimigos pequenos, mas mortais. Número 14. Choque elétrico, o monstro da Amazônia. Na floresta amazônica vive um dos predadores mais estranhos e perigosos da natureza, o poraquê, também conhecido como enguia elétrica. Esse peixe pode alcançar 2 metros de comprimento e não mata com dentes, garras ou veneno, mas com eletricidade. Um poraquê adulto é capaz de produzir descargas de 300 volts e, em casos raros, pode chegar a até 860 volts. Isso é mais do que suficiente para paralisar e afogar até mesmo um animal grande. Existem registros de ataques a humanos. Um homem em Mapatê, no Brasil, levou um choque de uma enguia elétrica enquanto caminhava dentro de casa, que estava alagada. Testemunhas disseram que ele simplesmente travou, incapaz de se mover, tremendo incontrolavelmente. Felizmente foi resgatado a tempo e levado ao hospital. Mas nem todos têm a mesma sorte. Em outros casos, vítimas morrem afogadas porque seus músculos entram em espasmo, impedindo qualquer reação. Essa é a principal técnica de caça do poraquê. Ele localiza a presa e dispara uma descarga elétrica poderosa na água. Os músculos da vítima travam imediatamente e então a enguia envolve o corpo do alvo entre a cabeça e a cauda, os 2 polos do seu gerador elétrico. A partir daí não há mais chance de escapar. Número 15. Um monstro que inspirou a ciência. O poraquê fascina a ciência há séculos. Já no século XVIII, ele era uma espécie central no estudo da bioeletricidade. No século XIX, cientistas como Humboldt e Faraday investigaram suas habilidades elétricas. Mais tarde, engenheiros usaram o funcionamento da enguia elétrica como inspiração para criar novas fontes de energia. Mas esse animal não se limita a caçar. Ele também sabe se defender. Há relatos de poraquês saltando para fora da água e aplicando choques diretamente em quem os ameaça. Uma dessas histórias vem do próprio Alexander von Humboldt, em 1800, quando testemunhou um embate entre enguias elétricas e cavalos. Segundo ele, pescadores locais forçaram cerca de 30 cavalos e mulas a entrarem em um lago cheio de poraquês. A cena que se seguiu foi de batalha total. As enguias atacaram violentamente os animais. Em menos de 5 minutos, 2 cavalos estavam mortos. Os demais conseguiram fugir, mas caíram desmaiados fora da água. Número 16. Um caimão derrotado por um peixe. Quer um exemplo mais recente? Um brasileiro saiu para pescar no rio Amazonas, lançou a linha e fisgou uma enguia elétrica. Ao puxá-la para a margem e ir buscar uma faca, viu outro predador se aproximando. Um jacaré estava prestes a atacar o peixe. O pescador pegou o celular e começou a filmar. O réptil gigante avançou sobre a enguia e morreu na hora. Um único choque bastou. Se um poraquê consegue matar um jacaré, imagine o que faria com um dragão de Komodo. Se o ataque fosse em terra, o choque seria direto e devastador. E se fosse na água, o lagarto ficaria paralisado, com os músculos travados, e se afogaria, mesmo sendo um bom nadador. É um tipo de inimigo que o dragão jamais poderia prever. Número 17. O peixe que tenta escapar de dentro. Os poraquês não são os únicos peixes surpreendentes. Em Delaware, nos Estados Unidos, um fotógrafo amador registrou uma cena raríssima. Uma enguia americana escapando viva do estômago de uma garça. A ave havia acabado de engolir o peixe inteiro, mas a enguia começou a sair de dentro de seu corpo, com a cabeça balançando no ar enquanto a garça ainda voava. O fotógrafo observou tudo a mais de 70 metros de distância, usando uma lente teleobjetiva. Ele viu a garça voar, pousar sobre a água e, mesmo assim, a enguia arqueava o corpo como se ainda estivesse viva. Casos assim são extremamente raros, mas cientificamente documentados. Existem espécies de enguias que, ao serem engolidas por peixes maiores, conseguem se mover dentro do sistema digestivo e até perfurar órgãos internos. Muitas acabam ficando presas nos tecidos e morrem ali mesmo, mumificadas. No caso da garça, o desfecho é incerto. Ela pode ter sobrevivido, ou não, dependendo da gravidade da perfuração e da possibilidade de infecção. Agora imagine se algo parecido acontecesse com um dragão de Komodo. Ele engole uma enguia e ela começa a escavar seu caminho para fora, destruindo o interior do réptil por onde passa. A pele do dragão é resistente como uma armadura, mas por dentro ele é tão frágil quanto qualquer outro animal. Os danos internos seriam imprevisíveis e possivelmente letais. Número 18.
Invasores minúsculos e cruéis, as formigas de fogo. Nem todos os perigos vêm de predadores. Às vezes, os maiores riscos são os menores possíveis. Um exemplo: as formigas de fogo. Essa espécie invasora foi considerada uma das mais perigosas do mundo, justamente por sua capacidade de desestabilizar ecossistemas inteiros. E entre os mais afetados estão os répteis. Estudos revelaram que, em ninhos de jacaré de papo amarelo, a presença dessas formigas reduz a taxa de sobrevivência dos filhotes quase pela metade. Em laboratório, a mortalidade chegou a 10%. Na natureza, os números saltaram para 43%. Em média, quase 15% dos filhotes morrem logo após o nascimento, sendo atacados e devorados vivos por milhares de formigas. Os outros, 28%, morrem por efeitos indiretos. As formigas atrapalham o cuidado materno e desorganizam os ninhos. Agora pense, se isso acontece com jacarés, por que seria diferente com os dragões de Komodo? Número 19. Nascendo em um mundo hostil. As fêmeas de dragão de Komodo se dedicam intensamente à proteção de seus ninhos. Elas procuram locais seguros, muitas vezes em encostas ou rochas, e chegam até a construir ninhos falsos para enganar predadores. Nos ninhos verdadeiros colocam de 20 a 30 ovos. O processo de incubação dura de 7 a 8 meses. Durante todo esse tempo, a fêmea vigia o ninho, chegando a se deitar sobre ele para manter a temperatura e afastar predadores. Mas nenhuma dessas estratégias funciona contra uma invasão de formigas de fogo. Quando os ovos finalmente eclodem, o filhote precisa usar um dente especial para romper a casca. Depois disso, pode ficar imóvel por horas antes de começar a escavar o caminho para fora. Nesse momento, está completamente indefeso. Recém-nascidos têm apenas 45 centímetros de comprimento e pesam cerca de 110 gramas. São minúsculos se comparados aos adultos gigantes de 3 metros. E como se já não bastasse o perigo natural, os filhotes ainda precisam fugir dos próprios pais. Dragões adultos não hesitam em devorar os jovens. Cerca de 10% da dieta dos dragões é composta por outros dragões. Portanto, se as formigas atacam justamente no momento mais vulnerável, os efeitos podem ser devastadores. Número 20. O impacto nas próximas gerações. Outro problema é que as fêmeas botam ovos com pouca frequência, às vezes apenas uma vez por ano, e em alguns casos ainda menos. Cada ninhada representa meses de espera, esforço e vigilância. Se formigas destruírem parte desses ovos ou filhotes, o impacto não afeta só um indivíduo, afeta toda a população. Para uma espécie que já se reproduz pouco, qualquer perda pode ser irreversível, e no caso dos dragões de Komodo, um predador gigante que domina sua ilha, a ameaça mais mortal pode vir do menor inimigo possível. Número 21. Com todas essas histórias. Que a natureza adora ironias. O predador mais temido de uma ilha pode ser derrotado por um polvo. Um réptil de 3 metros pode cair por causa de um sapo com pele tóxica. E até os gigantes da floresta e do oceano podem morrer por escolher mal o cardápio do dia. Ser o número 1 na cadeia alimentar não garante nada. Um erro, uma surpresa, um inimigo improvável, tudo isso pode colocar um fim trágico na história de um caçador lendário. Por isso fica o alerta. O mundo natural é fascinante, brutal e imprevisível. E mesmo os maiores predadores vivem sob constante ameaça. Às vezes o maior perigo não é o que se enfrenta de frente, mas de forma impactante. E aí? Ainda acha que ser o maior predador da ilha garante alguma coisa? A natureza não faz promessas, nem mesmo aos gigantes. Do polvo teimoso ao sapo venenoso, do porco-espinho silencioso ao choque de um peixe, o mundo selvagem está cheio de armadilhas inesperadas. Se até um dragão pode cair por causa de um erro de cálculo, imagina o resto de nós. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!